Tudo mudou. Quando eu tive um encontro com o Espírito Santo, minha mãe e meu pai não eram convertidos, meu irmão muito menos. Meu irmão entregue ao álcool, sofrendo acidente de moto, quase morrendo. Várias vezes eu e meu pai fomos buscar ele no meio da rua, largado. E quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo, eu fui além de uma vida cristã, rotineira, normal. Se é que existe uma vida cristã normal, né, irmãos? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E viver da fé é viver daquilo que você não vê com os olhos naturais. Tem alguém justificado no sangue de Jesus aqui nessa noite? Então pronto, você foi chamado para viver pela fé, viver essa vida extraordinária que é crer no Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho é o poder de Deus. Quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo, a realidade daquilo que Jesus já era no meu coração se tornou muito visível, se tornou externo, manifestou. Em pouco tempo, minha mãe foi salva, cheia do Espírito Santo na cozinha da nossa casa. O meu pai foi salvo, largou a bebida, largou o vício da cervejinha, foi salvo na cozinha da nossa casa. Depois de mais um tempo, o meu irmão, depois de tanta intercessão, depois de tanto eu orar e interceder por ele, o meu irmão foi salvo também. Teve uma experiência no fundo da nossa casa. Chegou meio bêbado, pediu oração, nós oramos, ele foi sarado da bebida. Alguém aqui já viu isso? Um bêbado pediu oração e você ora, o efeito do álcool vai embora? Alguém já viu essa experiência aqui? Eu já vi muito. É porque nós éramos acostumados a pregar nas ruas, evangelizar drogados, bêbados, mendigos. Então nós tivemos muita experiência com o poder de Deus sendo derramado. E ali meu irmão, depois daquela oração, claro, manifestou o demônio, né? Expulsamos o demônio, expulsamos 1, 2, 3, uma meia hora expulsando o demônio. Aí ele levanta, senta na cadeira, olha para mim e fala assim: aonde eu estou? Eu estava numa festa agora mesmo. Falei: você está em casa, meu irmão. Jesus te trouxe para casa. E ele estava de moto. Aí ele falou: meu irmão, ora por mim então, porque tem um bicho preto ali mandando eu pegar a moto e sair na rua. Arrepiou tudo. Aí eu falei: meu irmão, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e nunca mais esse bicho preto vai te pegar. Ele falou: eu quero. E começou a chorar. Eu, meu pai, minha mãe, mais 2 irmãos, oramos pelo meu irmão. Ele nasceu de novo naquela noite. Aí depois que ele nasceu de novo, eu tenho muito essa prática, né? Nasceu de novo já tem que ser cheio do Espírito Santo, porque senão o diabo vai querer voltar para casa, né? Falei: meu irmão, agora levanta a mão de novo. Você vai agora ser cheio do Espírito Santo e receber o Espírito Santo. Você nunca mais vai beber na sua vida. E aí oramos de novo. Já era quase meia-noite. Meu irmão caiu no chão e começou a falar em línguas. Foi cheio do Espírito Santo, tudo na mesma noite, tá? Eu não espero que você acredite, eu acredito. Sabe por que eu acredito? Porque esse mesmo rapaz que naquela noite chegou bêbado, foi liberto daqueles demônios que prendiam a vida dele. Ele foi salvo e cheio do Espírito Santo. Aquele mesmo rapaz, no outro dia, eu cheguei do trabalho, estava de joelho na sala de casa, ouvindo o CD do David Keeler orando. Depois de alguns anos, aquele irmão que o apelido dele era Pudim de Pinga dos amigos, hoje ele é o pastor Wellington. O meu pai, que era um bêbado, zombador de crente, hoje é o pastor Mário. São todos pastores da comunidade Paixão e Devoção, na cidade de Andradina, interior de São Paulo. Então o Espírito Santo está pronto para mudar tudo, irmão. Ele não vai mudar alguma coisa. Se você crer, se você tomar posse, meu amigo, o Espírito Santo ele pode entrar na sua vida e varrer tudo à sua volta. Tudo que não presta, tá? Tudo que é do diabo. E vai ficar só o que é de Deus. Para a honra e glória do Senhor, toda a minha casa hoje serve ao Senhor. Somos uma casa sacerdotal. E depois de alguns anos, Jesus pegou minha avó, pegou meu avô, pegou o outro avô, a outra avó, pegou a tia, pegou o primo, pegou o amigo, pegou o vizinho da direita, da esquerda. Estão todos lá congregando hoje para a glória de Jesus. Aleluia! Abre aí, irmãos, a Bíblia
Vamos ler algumas verdades aqui na Escritura que precisamos restaurar nesses dias. Mateus capítulo 3, verso 11, querido. Abre no telão aí para nós. Mateus 3, 11. Irmãos, existem princípios na Bíblia que ao longo do tempo nós fomos deixando de lado. E isso é proposital. O inimigo, ele quer que nós deixamos de lado verdades que simplesmente são fundamentos que sustentam a caminhada da Igreja de Cristo na Terra. Por quê? Porque quando você mexe num fundamento, você abala toda a estrutura do prédio, sim ou não? Quando o fundamento está comprometido, a estrutura está comprometida. Amém? Então Satanás é inteligente, o diabo não é burro não, irmão. Burro é um monte de crente. Tem um monte de crente burro, ignorante, cético, incrédulo. O diabo crê mais na Bíblia que a maioria dos crentes na igreja hoje. Sabe por que ele crê? Porque se você confessar uma palavra diante do diabo, ele sai vazado correndo. Ele crê tanto que ele obedece. Mas tem crente que não obedece à Bíblia. Tem crente que fica duvidando. Você acha que Satanás ele ignora a palavra de Deus? Porque ele sabe que pela palavra de Deus foi criado o céu e a terra. E por essa mesma palavra ele está julgado. E ele sabe que Deus não vai voltar atrás da sua palavra. Infelizmente a gente é que fica meio assim, né? Será que é isso que está escrito mesmo na Bíblia? Infelizmente. Porque se um irmão fala para mim que crê em tudo que está escrito na Bíblia, então eu acredito que esse crente é um homem cheio de fé, é uma mulher cheia de fé. Porque quem crê na Bíblia, irmão, ele é alguém que tem fé no coração. E como que Satanás abala a estrutura da igreja? Fazendo você ignorar verdades profundas e imutáveis que não vai mudar. Vai passar o céu e a terra, vai passar a nossa geração. Muitos aqui daqui 30 anos não vão estar mais aqui na terra se Jesus não voltar. Você não é para sempre não, irmão. Quem está com 60 daqui mais 30 anos vai estar com quanto? 90, se arrastando aí? Eu e você vamos passar. A palavra de Deus não passa nunca. Essa terra e esse céu vai passar, a palavra de Deus vai permanecer. Então, se você é um pouco inteligente, se você é um pouco crente, se eu fosse você, eu cria em tudo que está escrito nessa Bíblia. Sem negociar, é crer em cada ponto e vírgula que Deus disse e está feito. Amém? Vamos lá. O que diz Mateus 3,11? João Batista diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Irmãos, por que João Batista, falando de batismo, ele traz a essência de Jesus, ele faz uma comparação entre ele e Jesus? Por quê? Porque João Batista, ele estava ensinando para os seus discípulos e para mim e para você a superioridade dos batismos. Sim ou não? Ele não chega simplesmente falando assim: olha, eu estou batizando com água e tem aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Não, ele contextualiza. Porque até aquele momento, depois de 400 anos de silêncio da parte de Deus, depois de 400 anos sem uma voz profética sobre Israel, a Bíblia diz, então aparece João Batista pregando no deserto. Irmão, no contexto ali de Mateus, Lucas, se você for ler na sua casa, você vai ver a narrativa que as pessoas começaram a sair da cidade para ir no deserto. As pessoas começaram a sair dos templos da sinagoga para ir no deserto. Sabe por quê? Curiosidade. Ó, tem um homem aí que apareceu lá no meio do nada. Ele diz que é profeta e que foi enviado pelos céus. E ele diz que veio preparar o caminho do Messias, do Cristo. As pessoas em Jerusalém falaram: profeta? Espera aí, faz mais ou menos 4 a 5 gerações que não aparece um profeta. O último foi Malaquias.
Vamos ver esse negócio aí, se é verídico ou verdadeiro. Aí os olhos de Jerusalém, Israel, voltam-se para quem, irmãos, naqueles dias? Porque até então Jesus não tinha sido manifesto ainda, amém? Amém. Jesus ainda não tinha sido manifesto. João estava preparando o caminho para que Jesus fosse manifesto. Então, quando os olhos de Jerusalém, os sacerdotes da sinagoga, os fariseus, as autoridades da parte de Deus foram no deserto, ver o que João estava pregando, ver quem era esse João esquisito. A Bíblia diz que ele se vestia de pele de camelo e comia gafanhoto e mel. Um homem esquisito, irmão. Enquanto os da sinagoga estavam com as vestes todas pomposas, sabe? Aquela roupa da Elos, da Fórum, de marca, da Armênia, né? Como que é essas marcas aí? Os sacerdotes da sinagoga, eles vestiam tudo isso aí. Prada, os caras tinham dinheiro, os caras eram autoridade. Só eles tinham contato com a política romana da época, tão influente que eram os sacerdotes daquela época. Um homem esquisito no deserto fez aqueles homens deixar a sinagoga e sujar o pé lá no deserto. Quando eles chegam lá e João vê aquela comitiva da elite do templo de Moisés, ouvindo a mensagem dele, ele vira para eles e fala assim: olha, vocês vieram aqui para me ver, né? Mas eu não sou o Cristo. Sim ou não? Não é essa a mensagem que João Batista mais enfatizou? Eu não sou o Cristo, mas eu vim preparar o caminho. Não sou eu o Messias, mas eu vim preparar o caminho. Não sou eu o noivo, mas eu sou amigo do noivo. Agora eu vou te dizer uma coisa. Aquele que me chamou, me enviou para batizar. E eu estou batizando com a água. Mas aquele que está vindo após mim. Aí João começa a preparar mesmo o caminho para Jesus. Porque as pessoas ficam extasiadas com João Batista. É claro, um profeta naquela autoridade. Os próprios fariseus olhavam para questionar João e um falava para o outro: ninguém recebe nada se do céu não vier. Esse homem fala com uma autoridade que nós não temos. Ele é esquisito, mas ele tem autoridade. Ele tem convicção, esse homem. Tanto é que alguns fariseus estavam crendo na mensagem de João. Quando ele falava: raça de víboras, quem diz que vocês vão escapar da condenação eterna? Aquela mensagem bateu no coração duro daqueles homens. Bateu e entrou. Aí quando eles ficam quase que idolatrando João, João fala assim: não é eu. Eu estou só preparando a mensagem, porque ele está vindo aí. Ele já está entre nós. Rapaz, vocês acham que eu tenho autoridade? Vocês não viram ele. E os discípulos de João começam a falar assim: então quem é ele? João fala assim: a hora que ele passar eu vou mostrar quem é ele. Porque os discípulos que estavam tão maravilhados com João, agora começam a ter curiosidade para conhecer Jesus. E esse é o ministério da palavra, preparar o caminho para o Senhor, porque importa que ele cresça e que nós diminuímos. Aí João fala assim: vocês acham interessante batizar nas águas? Porque até então, Pedro, nunca ninguém batizou ninguém nas águas. Você sabe quem trouxe o batismo nas águas que vai acontecer amanhã? João Batista. Ele trouxe algo inédito. E causa curiosidade, coisa inédita, não causa? Nunca ninguém fez isso. Nem o sacerdote jogou ninguém no tanque e falou: olha, eu te batizo para arrependimento de pecado. Então aquela coisa inédita que causou curiosidade, alvoroço em Jerusalém, João fala assim: vocês estão pasmados porque eu estou mergulhando algumas autoridades no Rio Jordão? Ah, meus amigos, está vindo aquele que é mais poderoso que eu. Agora eu vou dizer para vocês quem é ele. Vocês acham que eu sou um profeta poderoso? Eu, diante dele, não sou digno de carregar-lhe as sandálias. Imagina vocês. Um homem nazireu, separado desde o ventre da sua mãe, nunca bebeu bebida forte,
nunca andou no meio do povo, porque a Bíblia diz que ele morou no deserto. Zacarias e Isabel, a sua mãe, já sabia que Deus falou: esse homem vai ser separado. Um homem santo, separado, não se contaminou com a sinagoga, não se contaminou com o pecado de Jerusalém daqueles dias. Ou seja, um homem que estava diante da face de Deus, porque ele falou: aquele que me enviou a batizar foi Deus. Um homem santo daquele. Aí ele fala assim: é porque vocês não viram Jesus. Vocês me acham santo? É porque vocês não ouviram Jesus. Agora tem uma coisa: Jesus não vai batizar com água. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo batiza com o Espírito Santo. Eu batizo na água gelada. Jesus Cristo, o Messias, vai batizar com fogo. Então João, eu acredito que João ia pregando e ia batizando. É assim que ele vai fazer com vocês. Mas vai ser com o Espírito Santo. Não vai ser no Rio Jordão. Vai ser com fogo. Aí João diz, a Escritura em outro texto, que Deus disse assim para João. Eu acho que João perguntou para Deus: Deus, como eu vou reconhecer que é Ele? Porque até os 30 anos de idade, Jesus era um judeu comum entre o povo. Ninguém sabia quem era Jesus, nem a sua própria mãe, nem os seus irmãos foram reconhecê-lo quando ele se manifestou. Aí Deus diz assim para João: João, você vai batizar ele. Aí está porque João é o maior dos profetas da velha aliança. Porque João teve o privilégio de batizar o nosso Cristo, o nosso Salvador nas águas. Só que Deus disse assim para João: aquele que você vir descer o Espírito sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo, João. Aí João narra assim: quando estávamos no Rio Jordão, eu vi o Espírito descer sobre ele como uma pomba. Meu Deus, que privilégio é esse? João viu visivelmente o Espírito descer sobre Jesus. E a Bíblia diz que uma voz ecoou e todos ouviram, inclusive a mãe de Jesus, os seus irmãos todos ouviram. Uma voz ecoou do céu: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ali Jesus foi manifesto. De repente Jesus passa por João Batista, e João Batista já tinha reconhecido quem era Jesus. Ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que 2 discípulos de João falou: João, falou, isso é um cara legal, mas eu vou seguir ele, porque você me jogou na água fria, agora eu quero que ele me coloque no rio de fogo. Aí Jesus passa outra vez por João Batista fala: eis o noivo. Aí mais alguns discípulos falaram: João, tchau. E esse era o ministério de João, preparar discípulos para Jesus, não para ele. Então, irmãos, essa é uma palavra profética, essa é uma palavra que se cumpriu e ela continua se cumprindo. Porque ela diz assim: ele vos batizará. É uma palavra contínua, não era uma palavra específica para aqueles dias, mas era uma palavra para toda a igreja. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Abre comigo em João 7,37, irmão. Você também pode acompanhar aqui no telão, na mesma versão. João 7,37. Aqui já é Jesus, tá, irmão? Já não é João mais não. Diz assim, no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura. O que eu estava falando alguns minutos atrás? Quantos aqui creem na Escritura? Você crê na Bíblia, irmão? Crê em tudo, né? Porque tem gente que crê só num ponto, não crê no outro. Então, Jesus diz: quem crê em mim, mas como está escrito, do seu interior. Coloca a mão aqui, ó. Coloca a mão aqui em você. É aí mesmo. Fluirão rios de águas vivas.
do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus disse: quem crê em mim não vai ter uma poça de água parada. Quem crê em mim vai fluir rios, no plural. Ele não disse vai fluir um rio, vão fluir rios. E ele diz fluirão, ele não disse fluirá, fluirão, é diferente fluirá, quer dizer um ato único. Mas Jesus diz fluirão, todas as versões da Bíblia diz a mesma palavra, fluirão, que isso nos ensina um ato contínuo. Então diga assim comigo, o Espírito Santo dentro de mim é um fluir contínuo, 24 horas, não para nunca. Bom, essa é a palavra de Deus para mim e para você. Agora, contudo, porém, tem pessoas que não acreditam. Aí sabe o que acontece? O Espírito Santo, que era para ser um rio fluente, se torna uma água parada. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: não apagueis o Espírito. Não contenha, vamos em outras palavras, não contenha o Espírito. E o que eu mais vejo na igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias, e eu me entristeço, irmãos, é ver crentes que nasceram de novo, que estão um tempo na igreja e ficam contendo o Espírito de Deus dentro de si. Por isso que dentro da casa de Deus nunca houve tanto problema, tanta crise no meio dos crentes, no meio dos irmãos. É crise emocional, crise no físico, é um monte de crise. Porque se tem uma coisa que um rio que corre ele faz, é limpar. A água corrente, ela tem um poder, irmão, de limpar. Águas correntes são águas limpas. Há uma diferença da água parada e da água limpa. A água parada é uma água barrenta e suja. O rio que corre, ele é uma água limpa, pura. Você pode até beber. Então, se Jesus fala que o Espírito Santo seria como o rio de água viva dentro de nós, ele estava falando assim, o Espírito Santo em você vai ser um rio que vai te curar, irmão. Um rio que vai te transformar. Um rio que vai te limpar. Continuamente. Por que a Bíblia fala assim? Fomos chamados para andar de fé em fé em fé. O que diz na carta de 2 Coríntios? Somos transformados de glória em glória em glória e vai embora. Por que nós recebemos uma glória e paramos naquela glória? Não, tem uma glória maior. Sabe por que tem uma glória maior? Porque aquele que habita dentro de você está fluindo, faz nova todas as coisas. Olha, somos gratos por o que Deus fez no passado na nossa vida, mas nós servimos um Deus de agora. E um Deus que tem um plano que ainda está se concretizando. Como que eu e você podemos estacionar na fé? Como que nós podemos se acomodar com aquilo que recebemos, sendo que a Bíblia fala que ainda existe um reino vindouro, que estamos sendo preparados ainda para coisas maiores. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Como vamos crescer? Como vamos ser contínuos no conhecimento de Cristo Jesus, se aquele que foi enviado para instruirmos a respeito da verdade da pessoa de Jesus, nós abafamos e contemos, que é o Espírito Santo. Quando você contém, abafa o Espírito Santo, você começa a andar pela sua própria razão. Você começa a andar pelos impulsos da sua carne, mesmo sendo nascido de novo. Aí onde está a confusão no nosso meio e o ímpio a respeito de nós. Porque o ímpio olha para muitos de nós e fala, poxa, mas o cara não virou crente? Por que ele está mentindo de novo? Por que ele está bravo de novo? Ué, o cara não começou a ir para a igreja, por que ele está voltando a arrumar confusão e querendo bater em todo mundo?
Por que ele está traindo a sua esposa? Ele não virou crente? Não é essa a pergunta do mundo? Sim ou não? É claro, é o que eu mais ouço. Olha, eu conversei uma vez com alguns empresários e as pessoas que eles menos querem contratar é crente. Porque crente chega atrasado, crente dá atestado mentiroso, crente arruma confusão com todo mundo e crente quer ser mais santo que os outros funcionários e arruma confusão com a equipe toda. Eu falei, não, parece que está falando de um demônio. Parece que está falando de um endemoniado. Eu falei para eles, vocês têm certeza que não é um povo esquisito, que é satanista? Não, não é crente. Crente é problema na empresa. Eu falo, meu Deus, não, Senhor. Nós deveríamos ser luz, nós deveríamos virar a empresa de cabeça para baixo e fazer todo mundo glorificar o nome de Jesus. Nós deveríamos fazer o ímpio ter fome de Deus. Nós deveríamos fazer o ímpio falar assim, rapaz, eu quero esse Deus que você serve. Eu quero isso que você tem. Não, nós damos razão para o ímpio inchar o peito e falar assim, não sou crente, mas sou melhor que esse cara. Porque pelo menos eu não minto, eu não passo a perna em ninguém. Agora o cara vai para a igreja e fala que é crente e faz um monte de coisa errada. Sabe por quê? Não é porque não é crente. É. Mas a pessoa nasceu de novo, ela está na igreja, ela recebeu a vida de Deus, ela recebeu o Espírito Santo como habitação e ela abafou o Espírito Santo. Aí, a carne, o velho Adão, ele toma força de novo. Aí fica aquela coisa Frankenstein. Você viu o que é o Frankenstein? Aquela criatura que não é nem humano, nem robô, não é nada, é esquisito. Irmãos, seria melhor ser um ímpio desgraçado longe de Deus do que ser um crente meia boca, carnal, usado pelo diabo. Porque causa mais confusão. Porque se a pessoa está lá fazendo um monte de coisa errada, transgredindo a palavra de Deus, na família, no meio dos amigos, e ela não é crente, ela não é crente. Não sou crente não. Eu sou do mundo mesmo. Eu gosto das coisas do mundo mesmo. Então o ímpio fala, não, você é dos nossos. Beleza, estamos juntos. Mas quando o ímpio se depara com um crente, com atitudes de ímpio, o ímpio fica assim, uai, peraí, tá estranho, você não é lá dos irmãos? Você agora não é irmão? O que você está fazendo aqui no nosso meio? O ímpio não quer que você seja ímpio. Você já parou para pensar, irmão? Que o ímpio defende o crente? Uma vez eu conversei com um grupo de rapazes, pescador, bebão. Aí eles disseram que tinha um amigo que se converteu. Aí os caras estavam lá na bebedeira e esse amigo que se converteu, sumiu um tempo, depois ele voltou, queria pescar e beber com eles também. Sabe o que os caras fizeram? Não. Nós pode beber, você não. Você agora é irmão, vai lá para a igreja. Deus usa o ímpio, irmão, até para dar um chacoalho no crente. Tipo assim, você é doido, rapaz. Sabe o que os caras falaram? Sabe por quê, pastor? Eu não converti ainda não, mas o dia que eu converter eu não vou fazer igual aquele cara não, vai ser sério. Eu preguei muito dentro de presídio, irmão. Uma vez eu conversei com um bandidão lá que tinha matado um monte. E eu falei, cara, vamos lá no culto lá? Ele falou, pastor, leva a mão não, eu vou ouvir a palavra daqui de longe. Eu falei, por quê? Ele falou, porque aqui o bagulho é doido. Você sabe como que é, né, pastor? Se eu me converter, aí os caras vão achar que eu fiquei meio mole. E aí bandidaiagem aqui multa. Ele era o chefe. Ele comandava. No presídio tem alas e eles escolhem cada um para comandar. E eu fui lá pregar para o cara que comandava. Porque eu percebia que nós fazia culto e esse cara ficava lá de cima olhando o culto. Eu fui um dia lá. Eu falei, cara, por que você não desce lá, cara? Vamos lá para nós orar junto com você. Ele falou, pastor, eu estou ouvindo a palavra daqui, beleza? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem muito cara aqui que fala que é crente. Mas vocês vão embora, fica aí na vida louca de novo. Você assim não. O cara confessou que ele ia se converter. Porque ele falou para mim, eu não vou ser assim não, porque o dia que eu for para a igreja eu vou de verdade. O dia que eu for para a igreja, pastor, eu vou levar as pessoas para a igreja. Eu não vou ficar meia boca igual esses caras não. Eu falei amém. Ele falou, eu estou para sair para a rua. Quando eu sair para a rua eu vou lá na tua igreja. Porque aí eu quero servir a Deus de verdade mesmo. Eu fiquei pensando, eu fui embora com aquilo. Eu falei, aqueles que deveriam ganhar aquele cara para Jesus, aqueles colocaram uma incógnita daquele homem. Tudo isso por quê? Porque nós não damos o devido valor ao Espírito Santo. Porque quem traz santificação, transformação,
quem nos leva a viver a palavra na sua integridade é o Espírito Santo. Eu e você não temos força em nós mesmos para praticar as Escrituras. Nós não temos força para vencer a força do pecado por nós mesmos. Por isso Jesus nos deu o Espírito Santo. E Ele não nos deu com uma medida pequena. Não, Jesus ele falou, não adianta. Dá um pouquinho do Espírito Santo. Não, vai ser assim. O Espírito Santo vai habitar dentro e o Espírito Santo vai tomar você por fora. Ou seja, ele vai estar dentro, ele vai estar por fora. Você vai estar no Espírito Santo e o Espírito Santo em você. Sabe para quê? Porque Jesus sabia da força da velha natureza que ia querer tomar-nos de volta. Então o Espírito Santo é aquele que dá força para que a nossa carne fique fraca. O crente sem o Espírito Santo, irmão, só anda tropeçando. Só anda tropeçando. Porque Ele é o seu ajudador. Passa no versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele... Quem que recebe o Espírito Santo? Quem crê. Então é simples, né? Por que está sendo ensinado por aí que para receber o Espírito Santo você precisa subir lá na montanha, lá perto da antena lá e ficar lá que nem um monge 5 dias em jejum? Por que para receber o Espírito Santo estão ensinando aí que você precisa ser o mais santo da igreja? Você não vai conseguir. Jesus falou assim, a única condição de ter o Espírito Santo é crer em mim. Porque quando você crê em Jesus, você é justificado pela fé. Você é lavado no sangue de Jesus pela fé. Você nasce de novo. Essa é a condição para receber o Espírito Santo. Aí, você recebe o Espírito Santo, sendo novo mesmo na fé, acabou de nascer de novo, não entende nada das coisas de Deus, recebe o Espírito Santo. Porque é a partir do Espírito Santo habitando em você, te batizando com poder, com fogo, é que aí sim você vai conseguir trilhar a jornada da santificação, que é um processo. É um processo. Não quer dizer que eu recebi o Espírito Santo, eu já estou pronto, eu já estou o homem de Deus mais explosivo do mundo. Não. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu apenas dei o primeiro passo no processo, na escalada de santificação, transformação à imagem de Jesus. Mas se não receber o Espírito Santo, nem o primeiro passo eu dou. Não dou. Por isso que a igreja está tentando mudar as pessoas por fora, porque não ensina as pessoas a ter Deus por dentro. Porque o problema não é mudar você por fora. O problema não é se você tem a tatuagem, se você pinta o cabelo de roxo. O problema não é a roupa que muitas vezes você veste. O problema não é essas coisas externas. O problema não é se você fica nervoso 2, 3 minutos do seu dia. O problema é aquelas raízes de amargura, é aquela maldade que ainda está lá dentro, enrustido. Esse é o problema. Não, a coisa mais fácil do mundo é vestir um crente com cara de crente. O difícil é fazer aquela pessoa que era má, egoísta, partidarista, irada, sensível, baixa estima. O difícil é fazer essa pessoa ser transformada à imagem de Jesus. Aí isso é uma obra do Espírito Santo e de pastor nenhum. Pastor não muda ninguém, irmão. Essa missão é do Espírito Santo. Jesus dedicou 3 capítulos do livro de João para falar só do Espírito Santo, da missão do Espírito Santo e quem é a pessoa do Espírito Santo. Você acha que o pastor Pedro está com você 24 horas por dia? Você acha que ele está disponível para você 24 horas por dia? Não, ele é pai, ele é marido, ele é filho, ele é discípulo de Jesus, ele é homem. Mas o Espírito Santo está disponível para você 24 horas por dia.
O Espírito Santo. Por isso que Paulo fala, não entristeça o Espírito Santo, porque é Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te levar a ser a imagem de Jesus. É Ele que vai te habilitar para ser usado por Deus como se fosse o próprio Deus. É Ele que vai te revelar as coisas do céu. Os homens são da terra, o Espírito Santo é do céu. Os homens sabem das coisas da terra, o Espírito Santo sabe as coisas do céu e da terra. Aleluia. Atos, capítulo 1, irmão, verso 4. Acho que eu tenho mais 15 minutos. Amém? Vocês já estão cansados? Só 45 minutos. Nós estamos falando do Espírito Santo. Lá na África, se você pregar menos de 2 horas, você não é bom não. É pregador fraco. Tanta fome que eles têm de ouvir a palavra. Irmão, a palavra batismo, na sua integridade original, é baptismo. No grego, a palavra batismo, ela tem um sentido único de mergulho, imergir. Então a palavra batismo, ela diz o quê? Imergir, mergulhar. Então quando João diz assim, Jesus vai te imergir, Ele vai te afundar, Ele vai te mergulhar no Espírito Santo e no fogo, é literal isso. Não é figurativo, é literal. E aqui nós vamos conferir como essa palavra é literal. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Quem está falando aqui? Jesus com os discípulos antes dele subir às alturas. Amém? Aqui em Atos, irmão, capítulo 1, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado e Jesus já tinha permanecido 40 dias na terra, aparecendo para vários discípulos. E aqui em Atos 1, eles estão em Betânia e Jesus já está dando tchau. Vocês lembram? Aí Jesus falou assim, vocês lembram que eu falei para vocês que se eu não for, ele não pode vir? Vocês lembram que eu falei que eu vou rogar ao Pai para enviar o Consolador? Aí Jesus fala assim, olha, eu estou indo. Agora vocês ficam em Jerusalém quietinho. Vocês esperem a promessa que eu prometi para vocês. Vocês esperem a palavra se cumprir. Abre em João 20 aí, irmão. João 20, 21. Aqui, depois que Jesus ressuscita, ele aparece para os discípulos na casa e ele diz assim, novamente disse Jesus, Pai seja com vocês. Aqui em João capítulo 20, Jesus já está ressuscitado. A Bíblia diz que Tomé estava duvidando. Quantos conhecem essa passagem que Tomé, eu só acredito se eu ver. Aí Jesus aparece. E aí Tomé, Senhor, deixa eu tocar na sua mão. É a passagem que Tomé toca na mão e ele fala, agora eu creio. Jesus diz aquele velho versículo que nós falamos uns para os outros, né? Não seja igual Tomé, né? Que Tomé, aí Jesus fala, bem-aventurados que não viram e creram, né, Tomé? Você creu porque você viu. Então, nessa passagem contextualiza isso. Aí, Jesus vai embora. Aí depois ele aparece de novo. Jesus apareceu várias vezes. Aí ele diz, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os... Essa palavra era só para os discípulos ou ela também é para nós? É para nós também? É. Glória a Deus. Não, porque se não for, nós fecha a Bíblia, deixa ela de lado e vamos largar para lá isso aí. Porque quando você nasce de novo, você é um discípulo. O que cabe a eles, cabe a nós. A palavra não é a mesma ontem, hoje e sempre. Ela não se renova toda manhã, então hoje ela se renovou, ela é para mim e para você. Então o que Jesus diz? Como o Pai me enviou, eu os envio. Como Jesus foi enviado? Derrotado? Triste, abatido?
O envio de Jesus foi um envio derrotado. O diabo zombou de Jesus. As doenças prevaleceram sobre Jesus. A escassez parou o ministério de Jesus. Foi assim que ele foi enviado? Não, né? Não foi assim que ele foi enviado. Aonde ele entrava, os demônios gritavam: tu és o Cristo, sou mesmo, e sai. Jesus ia passando, ele está vindo, aí o cego: Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que você quer que eu te faça? Tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus. Ore porque eu quero ver. Jesus falava: veja, conforme a tua fé. É assim que ele foi enviado. Não era Jesus que tinha medo dos demônios, eram os demônios que tinham medo dele. Jesus nem orava e os demônios já gritavam: já veio nos perturbar. Tem demônio, tem crente que não dorme à noite se souber que tem um demônio na esquina lá manifesto. Não, irmãos, Jesus falou: como eu fui enviado, eu estou enviando vocês. Eu estou enviando vocês no poder que eu fui enviado. O poder veio sobre mim no Rio Jordão. O Pai me ungiu com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus veio do deserto, a Bíblia fala assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, volta do deserto, entra na Galileia e começa a operar muitos milagres, pregar o Evangelho, expulsar espíritos imundos e pregar o Evangelho do reino. É uma coisa maravilhosa essa palavra. Jesus fala: do jeito que eu fui enviado, do mesmo jeitinho que o meu Pai me enviou, vocês estão sendo enviados. Que envio é esse? A garantia que Deus está assinando embaixo quando você fala em nome de Jesus. Sabe que envio é esse? É a garantia, meu irmão, que o diabo não pode bater do portão para dentro da tua casa. Ele tem que respeitar o Espírito Santo que habita em você. Sabe que envio é esse? É o envio que as circunstâncias vão vir contra você, mas nada vai te parar. Quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia, e uma tempestade quis afundar aquele barco, e os discípulos falaram: Senhor, você vai deixar nós morrer? Ele falou: calma, eu fui enviado pelo Pai, filho. Não tem tempestade, não tem mar agitado que para nós não. Eu tenho um propósito para cumprir. E esse propósito do Pai é a garantia que nós vamos atravessar a tempestade, mar agitado, nós vamos atravessar tudo. Essa é uma palavra que Deus está dando para mim e para você, para nós não parar por nada. Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. E a igreja está triste, por quê? Porque não tem o fluir do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é alegria. O Espírito Santo é alegria, é vida. Passa no versículo 22, irmão. Versículo 22. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: aleluia. Ou seja, uma palavra e uma ação. Uma palavra e uma ação. Deus é assim, Ele dá uma palavra e Ele dá uma ação. Deus, Ele dá uma palavra e Ele materializa a palavra. Não, Deus não é o homem não, irmão. O homem promete um monte de coisa e não cumpre não. Deus é aqui e agora. Ele fala: do jeito que eu fui enviado pelo meu Pai, eu envio agora a vocês. Como, Senhor? Recebam. É um envio sobrenatural. É um envio do céu, não é um envio da terra. Aquele momento eles nasceram de novo. Aquele momento eles nasceram para Deus. O Espírito Santo passou a habitar dentro deles. Mas lá em Atos 1, Jesus diz assim: fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão receber a promessa do meu Pai. Mas espera aí, aqui em João 20 ele não diz recebam o Espírito Santo? Porque em Atos 1 ele falou para permanecer em Jerusalém, para receber do alto. Aqui em João 20, eles recebem a nova natureza. Eles recebem a vida de Deus de novo. Nasceram de novo, nasceram para Deus, nova criatura, amém? Igual eu e você. O dia que nós cremos, nós nascemos como uma nova criatura. E por que nós nascemos? Porque o Espírito passou a habitar. Sem o Espírito Santo, ninguém nasce de novo. Sem o Espírito Santo, ninguém é nova criatura.
O Espírito Santo é a vida de Deus dentro de nós. Mas aí Deus falou assim, vocês vão ter a vida dentro e a vida fluindo por fora. O revestimento. Agora Atos 1:8, irmão, para nós terminarmos essa parte aqui. Amanhã acho que eu vou continuar, tá bom? Atos 1:8. Vamos ler junto aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Quando o Espírito Santo vem sobre o crente, o que ele recebe? Volta lá no 8, irmão, pode ficar no 8. Quando o Espírito Santo vem sobre o crente, o que ele recebe? Quantos quer receber esse poder? É esse poder que te habilita para ser uma testemunha em Pedra Bonita. Aonde você for, aonde você passar, você é uma testemunha de Jesus, porque você tem poder do alto. Você é diferente. Você não está lá para dar escândalo nem mau testemunho. Aonde você vai, o perfume de Jesus exala no ambiente. Esse é o poder do Espírito Santo. Aonde você vai, tem uma luz, irmão, que dissipa todas as trevas. Você não está entendendo, meu querido? Meu querido, quem está revestido do poder do Espírito Santo, não tem lugar escuro que você não possa entrar, meu irmão. Tem gente que fala, não vou entrar ali que eu vou passar mal. Nem quem tem que passar mal é o diabo. Porque quem entrou ali é o Filho de Deus, uma filha de Deus. Entrou alguém ali que é um portal do céu na terra. Quem é o diabo? Um derrotado. Quem é você? Filho e filha de um Deus vivo. Nosso Jesus não está morto, não. Para de se comportar como se ele tivesse morto. A maioria dos crentes estão se comportando como se Jesus ainda tivesse pregado na cruz. Não, irmão. Ele ressuscitou, ele vive, ele está à direita de Deus agora mesmo. Nesse exato momento, às 20h56, que é o nosso tempo, Jesus está lá à direita do Pai, advogando a nosso respeito, contando com nós, virando seus olhos sobre essa igreja e falando, lá Pai, a minha igreja, lá Pai, a minha noiva, esses são meus discípulos amados, estão tudo lá Pai, me adorando. E a Bíblia diz que o acusador, o diabo, de vez em quando ele vai lá. É que você não está vendo o que eles estão fazendo, eu estou vendo. Mas o Espírito Santo está lá para ajudar ele a sair de todos esses desvios de conduta. São meus. Irmão, você não tem noção do que aconteceu com você o dia que você creu em Jesus como Senhor e Salvador. Você passou da morte para a vida. Você saiu do império das trevas e veio para um reino de amor. Meu querido, você não consegue olhar com esses olhos de carne. Mas se o Espírito Santo abrir o teu coração nesse momento, você vai se assustar para os próximos dias da sua vida na terra, porque você vai ter a realidade do céu que você está inserido. Ei, nós estamos num reino vivo. O reino de Deus é inabalável. A política, a economia, não tem nada que abala o reino de Deus e os seus súditos. Não há notícia ruim que abale aqueles que estão no reino de Deus. As coisas vão ficar difíceis para quem está agarrado nessa terra e com o diabo, irmão. Mas para quem está com Jesus no reino de Deus, quem tem o Espírito de Deus, as coisas só estão melhorando, meu irmão. Nós estamos indo para um lugar onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Nós estaremos com Jesus para sempre. Mas agora nós já estamos com Ele, amém? Mas quando nós chegar lá, nós vamos estar para sempre, sem o impeditivo da carne, sem o diabo para perturbar a nossa vida. Mas até lá, você tem a unção do Espírito Santo, se você recebeu ou se você quer receber. Até lá, você tem o revestimento do alto, que faz o diabo e os demônios calar a boca. Satanás só está bagunçando a sua casa porque você não entendeu quem você é ainda. Se você pega uma palavra dessa, meu querido, e guarda ela no teu coração, o diabo fala, vixe, agora esse aí vai me dar trabalho. Você é filho de Deus.
Filho, mesmo DNA, mesma natureza. Demônio e anjo nenhum tem a natureza que eu e você tem. Nem os anjos do céu têm a nossa natureza. Nem os anjos celestiais têm a natureza que eu e você tem. Você acredita nisso? Porque os anjos não são filhos, são criatura, você é filho. Os anjos foram criados pelas mãos de Deus, eu e você saímos de dentro de Deus. É que você ora pouco, por isso que você não acredita nessas coisas. É que você não jejua nada, por isso que você não consegue ver como Deus vê. Aleluia! Já seria motivo para você passar o resto da noite adorando e agradecendo a Jesus por aquilo que Ele fez por você na cruz. Você não sabe o privilégio que Jesus nos deu na cruz. Um posicionamento que inveja todos os demônios do inferno. Eles têm inveja do amor que Deus tem por mim e por você. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele se derrete de amor. Por isso que o diabo fica com raiva. O que Deus vê nesse povo? Somos seus filhos. Sai para lá, Satanás. Bicho feio. Se ele escolheu as trevas, eu escolhi a luz. O problema é dele. Se ele escolheu rebeldia, eu escolhi obedecer. Glória a Deus por isso. É escolha. Um escolhe rebelar, o outro escolhe obedecer. Um escolhe o inferno, o outro escolhe o céu. É escolha. E eu escolhi estar com Jesus para sempre. E eu não volto atrás dessa escolha. Nunca mais. Aconteça o que acontecer. Eu estou com Jesus para sempre. E eu espero que você também esteja. Ele também espera, irmão. Ele derramou o sangue dele na cruz para te encontrar no soar da 7ª trombeta. Vamos lá, quem vai estar lá naquele dia? Vocês não estão muito com certeza disso não. Quando a 7ª trombeta soar, a igreja vai ser chamada para subir. Quem é a igreja? Então você tem certeza que você quer estar lá naquele dia, naquela hora? Ou você quer ficar com o anticristo aí que vai acabar com tudo? Que vai marcar todo mundo com a marca dele? Eu não vou estar aqui não. Que ele faça o que ele quiser. Já vou estar na Nova Jerusalém mesmo. Aleluia. Irmãos, quero fazer uma pergunta e eu quero que você seja verdadeiro agora. Se você que está aqui, Deus te trouxe aqui, amém? Sua vida não é o acaso, meu querido. Não é, irmão. Se você sentiu no teu coração de vir aqui nessa conferência, é que Deus tem um propósito, amém? Nada é o acaso, tá? Nem o seu nascimento não foi acaso, foi propósito de Deus que você nasceu. Então esse dia, Deus já viu esse dia. Então se você está aqui, e você ainda não teve esse revestimento de poder, mas você nasceu de novo, foi batizado nas águas, e você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, eu quero te convidar a se levantar e vir aqui na frente para eu orar com você. Por quê? Pastor, eu vou ir na frente, eu tenho vergonha. Não é a coisa que você tem vergonha, é a sua vida. Por que eu falo vem aqui na frente? Porque eu preciso saber quem que quer. O Espírito Santo, ele não é invasivo.